Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a prática do que a Bíblia ensina é Jesus vivendo com você sua vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo cuidado, pela palavra, pelo Seu Espírito Santo. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus. A gente pode notar que ao longo da nossa vida, nós diversas vezes vamos acabar mudando. Muitas vezes porque aconteceu alguma coisa, muitas vezes porque a gente descobriu que aquilo que a gente acreditava não dava certo. Só que a verdade, ela é uma só, ela não muda com o tempo. E se a gente notar, dentro da palavra de Deus existe todo o conhecimento que é necessário para que nós possamos viver uma vida digna, uma vida cheia de amor, uma vida com autocontrole. Na maior parte do tempo nós acabamos nos descontrolando, muitas vezes ficando triste, muitas vezes acabamos sem ter chão. Por quê? Porque sempre que acontece alguma coisa que foge dos nossos planos e que foge do nosso controle, nós acabamos sempre reagindo de uma forma muito negativa e sempre generalizando, como se nada desse certo, como se ninguém gostasse, como se Deus simplesmente tivesse dado as costas para você. Só que quantas vezes na sua vida você levou em conta aquilo que Deus disse para tomar uma decisão? Muitas vezes a gente pede a opinião de várias pessoas, mas não pede a opinião de Deus. Só que Deus ele não vai entrar na tua casa sem que você o convide. Deus muitas vezes ele não vai te dar uma resposta se você não é capaz de entender a língua dele. E tudo aquilo que Deus sonha, tudo aquilo que Deus pensa e tudo aquilo que Deus é, ele está escrito dentro da Bíblia, que é o nosso manual de vida, é o nosso guia de comportamento. E através dela nós vamos refinando o nosso comportamento, nós vamos tendo entendimento e nós vamos podendo ter uma comunhão maior com o Espírito Santo. E através do Espírito Santo na nossa vida, nós começamos a ter melhores sentimentos. Quantas vezes você não quis se sentir amado? E quantas vezes você não achou que a falta de amor foi porque muitas vezes o seu pai ou a sua mãe ou alguém não te deu aquilo que você queria? Muitas vezes nós confundimos amor com ganhar coisas. Então, de repente, aquele que ganhou mais é porque amou mais? Não tem muito sentido isso. O amor, ele está além dos meus interesses. Amar é cuidar, amar é se importar, amar é deixar que o necessário para se viver aconteça na vida dessa pessoa, mas sem que para isso seja necessário ceifar a sua liberdade. Porque a partir do momento que eu acho que amar é condicionar o outro a viver o que eu quero, e a partir do instante que ele não fizer isso eu tiro o amor dele, tá tudo errado. O amor, ele nasce em liberdade. Amar é uma escolha. Quando você olha, de repente, uma pessoa dessas que fazem coleta seletiva de material na rua, eles acabam muitas vezes estando com aqueles carrinhos empurrando e quase que via de regra tem um animalzinho andando junto com eles. Você concorda comigo que aquele cachorro, muitas vezes ele poderia estar em qualquer lugar, mas ele escolheu ficar ao lado daquela pessoa? E muitas vezes ela não tem nem o que para ela comer direito, mas ele ainda assim continua. E assim a gente começa a entender o amor. Por quê? Porque o amor, ele não olha os interesses. Toda vez que eu consigo encontrar um interesse em alguma coisa para que ela continue, e a partir do momento que já não tem mais o interesse, aquilo acaba, eu não posso definir aquilo como amor. Nem toda relação tem amor, nem todo sexo tem amor. E muitas vezes você acaba querendo cobrar esse tipo de coisa de outras pessoas, como se isso pudesse ser algo que fosse cobrado, como se isso fosse uma dívida. Mas na verdade isso não é uma dívida. Se a gente nota na nossa vida, quando nós colocamos Deus no lugar certo e as coisas como elas são, tudo começa a fluir melhor. Lá em Mateus 7, versículo 24 e 25, a palavra diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Nota que Deus ele deixa muito bem claro a primeira coisa, que a tribulação ela vai vir.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Contra quem? Contra a casa. E o que é a casa? A casa é a sua vida. E quem é o seu alicerce? O meu alicerce é Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus está dentro de nós, não importa o que aconteça fora, nós vamos resistir. E aí você pode estar pensando, poxa vida, mas quantas vezes já não aconteceu as coisas comigo e eu caí, e aquilo me destruiu, e eu fiquei triste, e muitas vezes aquilo acabou com a minha vida, eu criei hábitos que eu não tinha, eu encontrei um problema ainda maior, eu acreditei nas coisas erradas. Quantas vezes isso não aconteceu na sua vida? Aí vem a pergunta, você praticou a palavra de Deus? Ou você conhece a palavra de Deus? Você se alimenta de Deus? Você orou? Você buscou? Você perguntou para Deus se aquilo era o que Ele queria e não o que você queria? E aí as coisas começam a ficar mais claras. O sofrimento que nós passamos é o que nós mesmos procuramos. Porque muitas vezes Deus está lhe dizendo não, 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 e você continua pedindo confirmação, até que alguém diz o que você quer. E aí você falou, oh, glória a Deus, aleluia, Jeová vai me dar isso. E depois dá tudo errado. Uma coisa que a gente tem que notar em Deus, está lá em Mateus, ele diz assim, ó, que o seu não seja não, que o seu sim seja sim. Qualquer coisa disso é o maligno. Então Deus, o sim é sempre sim e o não é sempre não. Se já tem não, é não. É não. Ah, mas por quê? É não. Se você confia em Deus, você aceita o não de Deus e aceita o sim de Deus. Por quê? Porque Ele te fez para um propósito. Não para fazer o que você quer, mas para fazer o que Ele quer. Você tem que agradar a Deus, não a você e não as pessoas. Então não adianta você achar que as coisas vão ser do seu jeito, porque não vão. E aí tem um outro tipo de pessoa que Deus diz. Vamos ver se essa não parece mais com a nossa vida normalmente. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quantas vezes e quantas vezes você já não caiu? Quantas vezes já não desejou se matar? Quantas vezes não ficou triste? Quantas vezes não achou que aquilo seria a última vez e aquilo continua? Enquanto você não colocar Deus em primeiro lugar, enquanto você não ler aquilo que Deus ensina e praticar, vai continuar acontecendo isso na sua vida, dia após dia. Você vai continuar reerguendo essa casa e a casa vai continuar caindo. Porque o problema não é a casa que você levanta, mas é o lugar que você levanta a sua casa. Percebe que Deus, Ele não disse que a casa que foi feita sobre a rocha era diferente da casa. Deus, Ele disse apenas que o lugar que ela foi construído. Nem sempre aquilo que a gente faz que é o mais fácil quer dizer que vai ser o mais duradouro. Por isso, muitas vezes uma coisa pode parecer vantajosa a princípio, porque naquele instante eu estou ganhando alguma coisa, mas vai criar um rastro na eternidade sobre o seu caráter. Você imagina você, ainda que ninguém veja, ganhar a peste de Deus de ladrão, de corrupto, de traidor, de infiel? Ah, mas ninguém viu eu fazendo. Deus viu. E muitas vezes a gente mente para convencer as pessoas que nós somos pessoas melhores. Mas a quem nós estamos enganando? A nós mesmos. E não é à toa que a casa continua caindo e cada vez a queda vai ser maior. Então você precisa tomar uma decisão nesse instante. Quer que essa queda sua seja a última vez? Pratica aquilo que Deus ensina. Ah, não, eu quero cair mais vezes. Então continua fazendo tudo do jeito que tá tudo certo. Uma das poucas certezas que nós vamos ter na vida é que todos nós vamos morrer. Isso é fato. Com exceção de Jesus, que Ele tirou o fato. E que a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Não importa o que aconteça nesse mundo. Lá em 1 João 2, versículo 17, a palavra diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Através da palavra de Deus, nós conquistamos o direito à eternidade,
porque essa mesma palavra nos faz acreditar em Jesus Cristo e entregar a nossa vida a Ele. Como diz na palavra, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E como é bom a gente poder dizer isso, e como é bom a gente poder viver isso. A tribulação que nós vivemos é exatamente a tribulação que nós procuramos, porque se nós tivéssemos seguido pela porta estreita, pelo caminho estreito, nós estaríamos muito melhores do que nós estamos hoje, porque o tempo todo o diabo dá com uma mão e tira com a outra, dá com uma mão e tira com a outra, só que cada vez que ele tira um pedacinho teu. É a tua esperança que vai embora, é o teu coração, você já não acredita mais nas pessoas, você acaba se armando. Então, se você teve um relacionamento que não deu certo, mas nenhum vai dar, porque homem é tudo cachorro, não existe diferença. E eu posso falar que mulher é tudo vagabunda? Não posso. Eu seria injusto em julgar todas as pessoas baseado na minha casa que caiu, porque eu coloquei ela num lugar errado. Eu escolhi um relacionamento pelas razões erradas e aí eu culpo toda a humanidade por isso. Agora, faz do jeito que Deus ensina para ver se não dá certo. O dia que você parar de olhar as pessoas e culpar elas pelo teu interesse em não ser satisfeito, porque as tuas vontades não foram atendidas, você vai entender o que Deus diz. A mensagem de Deus ela é muito maior que os nossos interesses. Não é à toa que todos os dias, apesar de hoje ser feriado, eu acordei no mesmo horário. Eu não tinha obrigação nenhuma disso. Eu não ganho nada para estar de manhã gravando uma mensagem, fazendo alguma coisa, trazendo uma palavra, respondendo versículo e tudo mais. Mas eu não faço isso como se isso fosse um fardo, um peso ou uma obrigação. E aí a gente começa a entender o amor. Eu faço porque eu sei o quanto é ruim, em um dado momento da minha vida, eu ter vivido em escuridão por tanto tempo, e sempre na esperança de que alguém pudesse vir trazer um raio de sol à minha tristeza, um sorriso à minha boca. Mas como eu era ateu, eu não conhecia Jesus. Então eu atribuía essa função às pessoas. E o que era pior, eu esperava que elas fizessem as coisas por mim, mas nem dizia o que eu queria que elas fizessem. E cada vez que elas não faziam o que eu achava, eu ficava triste. Tem sentido isso? Não tem o menor sentido. Então hoje, muitas vezes, sem que as pessoas peçam, eu faço aquilo que Deus coloca dentro do meu coração e eu não vejo isso como peso. E a minha vida, o meu sustento, vem de outras coisas que eu faço. Pela obediência ao Senhor, a casa que eu construí sobre a rocha, que eu tenho visto bater vento, e eu tenho visto tudo acontecer em volta dessa casa, mas dentro dela está tudo sempre muito bem. Como eu fico feliz quando eu encontro uma playlist de louvor. Como o meu espírito se alegra em poder realmente louvar o Senhor. E você fala, hoje vai ter adoração. Hoje a minha casa vai ter adoração. E para isso eu não preciso de grandes músicos nem nada. A gente precisa reconhecer aquilo que a gente tem. Eu posso ouvir um louvor no Spotify. Seria melhor se de repente eu estivesse dentro de uma igreja vendo aqueles músicos? Seria. Mas nada disso me impede de alcançar Deus. Seria muitas vezes melhor eu estar orando no meio de um bando de pessoas? Seria. Mas eu leio a Bíblia e Deus diz, olha, entra no secreto do teu quarto e ora para o seu Deus. Ora para o seu Deus, não para as pessoas, para o seu Deus, para que Deus te veja, não os outros te vejam. Olha, quando você fizer algo que é bom, faça para Deus. Quando você for ajudar alguém, ajude para Deus. Nós não queremos a glória das pessoas. Eu não quero que ninguém olhe para mim e fale, nossa, como essa pessoa é boa. Longe disso. Para mim, se as pessoas quiserem olhar para mim e achar que eu seja o que quiser ser, pode achar. Mas o importante é o que eu sou. Quando eu encontro alguém, eu tenho a satisfação de dar um bom dia. Tudo bem? Eu tenho a satisfação de dar um sorriso. Eu tenho a satisfação de poder olhar nos olhos, muitas vezes de dar um abraço. Diferente de muitos que muitas vezes anunciam a mensagem, ou são da igreja, ou são servos de Deus, mas vivem numa amargura que eu não consigo achar que uma vida cheia do Espírito Santo possa habitar uma cara tão feia, um olhar tão triste. Sabe, uma vida sem a presença do Espírito Santo, ela pode ser vista, porque não tem bons frutos. A minha boca pode estar cheia da palavra de Deus, mas se o meu coração, o meu andar e as minhas coisas não estiverem, a minha casa ela vai cair.
Se você quiser começar a mudar a sua vida, mude os teus hábitos, coloque Deus em primeiro lugar, e eu não canso de falar, leia a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei, é sempre a mesma coisa. Começa pelo Novo Testamento, Mateus, vai lendo dia a dia, que seja uma folhinha. Uma folhinha. Eu prometo que no final desses 2, 3 meses que você vai ler, a sua vida já vai ter começado a primeira transformação. E aí o seu alicerce vai começar a ser Jesus. E aí você vai ver grandes milagres acontecendo na sua vida. Porque o poder de Deus é soberano. Amém? A prática do que a Bíblia ensina é Jesus vivendo em você, com você, e tudo de bom que pode acontecer na presença de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Ele dê paz, esperança, tranquilidade, que essa mensagem ela possa ser vivida, compreendida e que a sua sabedoria aumente a cada dia. Amém? Bom dia.